Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar mais uma vez o culto de adoração ao nosso Senhor. Trago avisos de interesse da nossa igreja, lembrando que as reuniões de oração da SAF continuam sendo realizadas agora de maneira online. Então, toda terça-feira, a partir das 8 horas, conforme a agenda de horários de cada uma das irmãs. Nosso grupo de WhatsApp também foi divulgado a lista das irmãs conforme segue. A irmã Sueli vai orar com a irmã Luzia, Jaqueline e Emeline. A irmã Sandra com a Nilda, a Lourdes e a Iremar. A irmã Eunice e o irmão Alcides irão orar com a irmã Elídia e a irmã Adelíria. A Rose com a Conceição e com a Cristiane. A Patrícia com a Iraci e a Alessandra. A irmã Gesa estará orando comigo, minha esposa. A Madalena estará orando com a Rossana e a Zeni. A Marta, a irmã Marta, orando com a irmã Fernanda Pinheiro, a Mariana, Letícia, a irmã Andréia, a irmã Seni e a irmã Jéssica. Então essa é a lista que segue aí das irmãs que estarão orando. Lembrando que hoje pela manhã tivemos nosso culto de retorno primeiro, ainda poucas pessoas, devido a muitos ainda estarem receosos com esse retorno, e a gente vai continuar orando a Deus para que nosso retorno seja gradativo, mas que todos os irmãos e irmãs possam retornar às atividades, e que não seja mais necessário suspender os trabalhos. Então lembrar que todas as outras atividades estão suspensas por enquanto. Estamos realizando então o culto no lar às quintas-feiras online, às 20 horas. Estamos realizando agora o culto no domingo pela manhã às 9 horas no templo da igreja e o culto online à noite no domingo às 19 horas. Além da atividade da SAF terça-feira a partir das 8 horas. Então lembrando também que continuamos com a arrecadação de alimentos, roupas, calçados e tudo isso está sendo passado para o irmão presbítero Marcelo. Então se você tem algum donativo é só procurar o irmão presbítero Marcelo. Também lembrando das medidas restritivas para aqueles que estarão conosco no templo. Uso obrigatório de máscara, distanciamento de 2 metros, também a higienização ao entrar no templo com o uso do álcool em gel, e a capacidade máxima do nosso templo é limitada a 30% da capacidade dele. Então são esses os nossos avisos. Nós vamos iniciar então o nosso culto. Te convido aí no teu lar, fechar teus olhos, curvar tua fronte e juntos, também em família, orarmos ao nosso Deus. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nesse instante que nos reunimos, ó Pai, queremos pedir a tua presença, a presença do teu Santo Espírito, para nos iluminar, nos direcionar, nos instruir, ó Deus, a fim de que possamos chegar ao Senhor e prestar-te um culto que lhe seja agradável. Pai, toma-nos nas tuas mãos neste momento, ó Pai. Dirige todos os nossos passos, todo o nosso falar, todo o nosso pensar, agir do nosso coração, ó Deus. Põe em nossas bocas, ó Deus, o louvor que lhe seja agradável, Pai. Que as nossas orações cheguem ao Senhor, ó Deus, de maneira agradável ao Senhor, ó Deus. Que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja cumprida em nossas vidas. Que a tua palavra venha, ó Deus, para nos direcionar enquanto teu povo, Pai. Fica conosco, nos dirige em todos os atos deste culto e aparta o nosso coração de todo e qualquer cuidado que não seja adorar-te na beleza da tua santidade. Assim nós oramos, pedimos a tua presença, assim nós te suplicamos em nome de Jesus, o teu Filho e Senhor nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, começando o culto, leiamos Salmo capítulo 29. Abra a tua Bíblia, o capítulo 29 do livro dos Salmos. A palavra do nosso Deus assim nos diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cetros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer
o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. No seu tempo, tudo diz: glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Assim é o nosso Deus, e a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, para iniciarmos o nosso culto, nós vamos render gratos louvores ao Senhor, cantando o hino de número 164 do Inário Novo Cântico, 164, Nome Precioso. Cantemos. Amada Igreja, irmãos queridos em Cristo Jesus, também é necessário nos reconhecermos como pecadores e confessarmos os nossos pecados. Assim vos convido a mais uma vez com a Bíblia aberta, agora na primeira carta de João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, texto que nos é conhecido. A palavra de Deus assim nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, é chegada a hora de, em oração, confessar ao nosso Deus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, tendo a certeza que Ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, pois seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morreu em favor de nós, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Convido a você, irmão, irmã, família, a nesse instante fazermos juntos uma oração de confissão de pecados. Oremos. Pai amado, em nome, por amor de Cristo Jesus, nos achegamos ainda na Tua presença, Deus, agora para nos reconhecermos, ó Deus, como pecadores que somos, colocando diante do Senhor, ó Deus, de maneira íntima, todos os nossos pecados, ó Pai. Todas as vezes que desagradamos o Senhor, todas as vezes, ó Deus, que desagradamos o Teu Santo Espírito, que pecamos contra Ti, ó Pai, fazendo, falando, ouvindo, pensando coisas, ó Deus, que desagradavam ao Senhor, agindo de maneira errada, Pai. Confessamos ao Senhor os nossos pecados, aqueles que cometemos, aqueles que, ó Deus, cometemos por ações e aqueles que cometemos por omissões, ó Pai. Pai, de toda a nossa vida, ó Deus,
Sonda-nos em toda a nossa vida, esquadrinha o nosso coração, ó Deus, e nos põe de joelhos diante do Senhor, ó Deus, a fim de que confessemos os nossos pecados, encontremos paz com o Senhor e o perdão e a misericórdia que vem do Senhor, ó Pai. Recebe a nossa oração, recebe a nossa confissão, recebe nosso pedido, recebe o nosso clamor pelo perdão, ó Pai. Pois nós oramos confiantes que o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade, Pai. Assim nós chegamos, não confiados em nós mesmos, não confiados em nossas obras, ó Deus, porque a nós somente cabe o corar de vergonha diante do Senhor, ó Deus. Mas chegamos diante do Senhor e por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós te suplicamos. Perdoa-nos, lava-nos e purifica-nos, pois só assim teremos paz contigo, Pai. E assim, confessando os nossos pecados, como a Tua palavra nos diz, nós confessamos, ó Deus, os nossos pecados, tendo a certeza que o Senhor em Cristo Jesus já nos perdoou. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho e Senhor da Igreja, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, tendo nós confessado os nossos pecados, é motivo de nos alegrarmos pelo perdão recebido. E então, irmãos, eu quero convidá-los nessa noite a cantarmos o hino de número 74 do Inário Novo Cântico, um hino de gratidão a Deus pelo perdão. Cantemos. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amada Igreja, agora, depois de louvarmos, bendizermos, adorarmos nosso Deus cantando hinos, lendo a Sua palavra, também confessando os nossos pecados, é tempo de olhar para a palavra do nosso Deus, mais uma vez no livro dos Salmos, agora no Salmo 37. Convido a abrir aí a tua Bíblia no Salmo 37, olhar para aquilo que Deus tem feito em nosso favor, lembrar que a mão poderosa do nosso Deus tem sido estendida a nosso favor. Salmo 37 nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos reservado em todos os nossos momentos de culto, momentos de intercessão. A nossa SAF tem sido intercessora em todo tempo, a todo tempo. E nesse momento em que a palavra de Deus nos diz para entregar o nosso caminho ao Senhor, eu quero convidar os irmãos a colocar
Todos esses motivos de oração que estarei citando aqui em suas orações, clamar a Deus para que Deus esteja agindo em nosso favor. Colocar nosso conselho, nossa junta diaconal, para que haja paz, para que haja união, para que haja consenso, para que haja um trabalhar contínuo e ininterrupto, principalmente nesse momento de retomada de trabalhos, para que caminhemos todos nós debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Colocar as sociedades internas, crescimento e retorno da igreja, escola bíblica, presbitério, sínodo de Curitiba, presbitério Parque Iguaçu, assembleia da igreja como um todo em termos nacional, Supremo Concílio, né? Também pelo nosso seminário, nossa faculdade FATESUL, também colocar nosso desejo, nosso clamor a Deus pelo fim da pandemia, pela descoberta de uma vacina que seja eficaz, também pelo projeto do Casa Lar, Casa Esperança, que vai abrigar acompanhantes do hospital, de pacientes do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, né? O projeto Casa Esperança nasce com o intuito de que aqueles que vêm acompanhando pessoas que vão ficar internadas no hospital e não têm onde hospedar-se em Curitiba, possam ter um local para hospedar-se no período de tratamento do paciente. Ali vão receber, na Casa Esperança, que fica do ladinho ali do hospital, vão receber não somente o pouso, o banho, o pouso, mas a alimentação diária, também a alimentação espiritual, com tratamento pastoral, com tratamento psicológico, com tratamento da assistência social. Então tudo isso precisa primeiramente do agir da mão de Deus em nosso favor. Então precisamos dos irmãos intercedendo. Também colocar as famílias aos pés do Senhor, a família do irmão Dilcemar, a irmã Zenica se recuperando, a família do irmão Daniel, a família da irmã Delíria também já recuperados, agradecimentos, saúde e cura, né? O Arthur, presbítero Onésimo, a irmã Iraci, Conceição, Elídia, Iremar, Leondina, Fernanda, e os pedidos especiais pela Sônia no tratamento do câncer, fez a primeira sessão de quimioterapia na sexta-feira, com a graça do nosso Deus, que tem ouvido as nossas orações. Foi uma sessão bem tranquila, né? Nada perturbou além do normal, digamos assim, né? Não teve nenhuma complicação além do normal, né? Somente o desgaste normal do tratamento mesmo, né? Vamos continuar orando para que Deus continue fazendo assim na vida dela. Também agradecer pelo parto que a Letícia teve, né, que nasceu a nossa tão esperada Lia, que a graça de Deus repouse sobre a Lia. Também agradecer a Deus pela Patrícia, pelo emprego que ela conseguiu, continuar orando pela vida da Vladirene, para que Deus continue colocando sua mão sobre ela e em tempo oportuno Deus esteja agindo na vida dela. Continuar orando pela vida do presbítero Júlio, da sua família, por emprego para ele, né? E aqui lembrando de dar esse abraço na Lia, eu quero estender o meu abraço a todas as crianças da igreja, de maneira especial para o Heitor. Oi, Heitor, Deus abençoe, Heitor. O Heitor esteve na minha casa ontem, né, me visitando. Abraço, Heitor. O pastor ama muito você, como a todas as crianças da igreja, todas. O pastor não vai ficar aqui falando o nome de todo mundo, porque senão vai acabar deixando uma criança para trás e depois o pastor vai ficar com o coração apertadinho assim, né, porque esqueceu alguém, né? Mas criançada, meus pequeninos, minhas ovelhinhas, o pastor ama todos vocês, ama mesmo, né? E tem intercedido, tem orado por vocês. Um abraço então para o Heitor, que veio na minha casa ontem, ok? Então são esses os nossos motivos de oração, também pela vida dos nossos aniversariantes nesse mês, né? A Madalena, a Marcela, a Lourdes, a Madalena, a Letícia, a Leondina e a Jéssica Mariela. Então vamos orar, vamos pedir que Deus esteja ouvindo as nossas orações e esteja atendendo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Oremos. Pai Santo, Deus amado e todo-poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja teu nome. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, todos os nossos pedidos de oração, Pai. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor ouça cada um desses pedidos que foram mencionados aqui, ó Pai, e venha agir em nosso favor, estender a tua mão poderosa, mão que opera milagres, ó Deus, sendo Deus bem presente na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada um dos departamentos da tua igreja, na vida de cada um desses departamentos que foram citados aqui, ó Pai, atendendo cada uma dessas obras que foram colocadas aqui, que colocamos diante do Senhor, diante do teu altar, ó Pai. Não porque nós merecemos, ó Deus, porque não temos merecimentos.
ó Deus, mas colocamos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha nos atender conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Onde há necessidade de transformação, onde há necessidade de restauração, onde há necessidade de vivificação, onde há necessidade, Deus, de restauração, ó Deus, onde há necessidade de milagres, onde há necessidade de curas, onde há necessidade, Deus, que o Senhor venha operar o milagre verdadeiro, que a tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, seja cumprida na vida de cada um desses motivos de oração, ó Deus, que foram colocados aqui diante do Senhor, ó Pai. Ouve não somente a minha oração, mas a oração do teu povo, da tua igreja, que se reúne e que clama ao Senhor, que coloca diante do Senhor todos esses nossos pedidos e também aqueles que estão sendo colocados de maneira individual agora, cada família, cada irmão, ó Deus. Abençoa, ó Pai. Cura, liberta, transforma, restaura, vivifica, ó Deus, acende as brasas vivas, ó Deus, nesses corações, para que sejam despertados cada vez mais para a adoração do teu nome, para o serviço do Senhor, para a proclamação do Evangelho, Pai. Que o Senhor ouça as nossas orações e atenda não conforme a nossa vontade, mas conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. E que se a nossa vontade estiver em consoante com a tua, Pai, assim sejamos atendidos, Pai. Que o Senhor venha agir com poder e graça na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, Pai. Assim nós oramos, assim nós clamamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho e Senhor nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Nós passamos agora um momento de cânticos, nós vamos cantar, vamos louvar, engrandecer e bendizer ao nosso Deus com a família do presbítero Daniel. Cantemos. Graça e paz, irmãos. É mais um privilégio, mais uma oportunidade que Deus está nos dando de, reunidos, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que nós possamos, com os nossos corações contritos, buscar a presença do Senhor. Acima de tudo, buscar aquilo que Deus quer para nós e ouvir aquilo que Deus tem para nós. Que nós possamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Esse cântico é uma declaração de amor e que nós possamos estar fazendo isso de todo o nosso coração. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Este é o instante em que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Este é o instante em que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo. Amém. Ora para nós, filho. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada também pelas suas músicas. Obrigada também pelo nosso alimento. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amada igreja,
passamos ao momento mais importante do nosso culto, que é a adoração ao nosso Deus através da meditação de sua palavra. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 7, nós vamos ler do verso 15 em diante. Mateus 7, 15. Abra a tua Bíblia, enquanto você procura sua Bíblia, vai também aí fazendo a tua oração. Eu vou orar aqui, pedindo que Deus nos direcione na meditação da sua palavra e Ele seja adorado. Oremos. Pai amado, Deus eterno, santo e poderoso, Pai, em nome de Jesus te pedimos mais uma vez a adoração do teu nome seja produzida pelo teu Santo Espírito em nossos corações, em nossas vidas, nossos lábios possam professar a fé em Cristo Jesus e adorar-te, ó Deus, na beleza da tua santidade. Assim te pedimos, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito, que o Senhor venha nos direcionar no estudo desta noite, ó Deus, a meditar sobre a tua palavra, aprender um pouco mais de ti, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, com a tua palavra, com o teu Santo Espírito, nos orientar, nos iluminar, nos instruir e, se necessário for, ó Deus, também nos exortar. Para que a tua palavra venha e produza os frutos para a qual ela está sendo lançada. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 7, verso 15, diz assim: acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, a palavra que eu trago para os irmãos nessa noite é a mesma palavra que eu trouxe para a igreja no domingo pela manhã, no culto presencial, que também foi divulgado via áudio no grupo da igreja, para facilitar a vida daqueles que não têm um bom acesso à internet, ou que de repente usam somente a internet móvel e não conseguem assistir pelo YouTube, ou não conseguem visualizar vídeos no seu celular. Então, mesmo a mensagem que nós trouxemos no culto, o mesmo culto que nós realizamos pela manhã com a igreja, mas aqui com os irmãos online de maneira muito específica, muito especial, voltada especialmente para os irmãos que estão no celular, de maneira que os irmãos sejam também agraciados pela palavra de Deus. Então, não é usando o popular bem brasileiro, não é requentar o sermão, não é requentar o culto que já foi produzido. O culto presencial ali no culto público, no templo é uma coisa, onde a igreja, a congregação se reúne, cultua a Deus, e esse culto que nós realizamos no lar é o nosso culto no lar, não é o culto público, é o nosso culto no lar, presencialmente com a nossa família apenas, mas sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, sendo direcionados liturgicamente pelo pastor. Então, são dois cultos totalmente diferentes, mas com a mesma proporção da palavra de Deus, com a mesma mensagem. Por quê? Porque o intuito do pastor, trazendo a mensagem da manhã, sendo trazida para os irmãos que nos assistem online, é que a igreja caminhe na mesma toada, que a igreja caminhe nos mesmos passos, que a mesma palavra ouvida pela manhã seja ouvida à noite pelos irmãos que não estiveram de manhã, e todos possamos caminhar com os mesmos ensinamentos, com os mesmos passos, seguindo o mesmo trilho da palavra de Deus. Havendo possibilidade de produzir dois materiais, duas mensagens, duas pregações, havendo a necessidade, havendo a orientação do Espírito Santo, a direção de Deus para que assim nós façamos, não há empecilho nenhum em fazer, mas em princípio, depois de orar, de pedir a direção de Deus, o que Deus falou muito no meu coração é que mantivesse esse mesmo tratamento com a igreja, para os que estão de manhã, para os que estão à noite. Então logo nós possamos voltar com a escola dominical de manhã, nós teremos a escola dominical de manhã e o culto à noite, então poderemos fazer uma única mensagem
que será transmitida no culto presencial à noite, também à noite online, né? Mas em princípio é essa. Mas irmãos, nos atentando à palavra do nosso Deus, ao que diz aqui o texto que o Senhor Jesus nos trouxe nessa noite, o que eu quero meditar com os irmãos, de maneira talvez mais breve do que o que foi produzido no templo, né? Porque no templo a gente acaba se estendendo mais, é a respeito sobre esses alertas que o Senhor Jesus nos diz, né? E trazer aos irmãos uma palavra que oriente a igreja a pregar e a viver o verdadeiro evangelho, né? A igreja de hoje, o panorama da igreja brasileira, né, da fé no Brasil, hoje nos apresenta um solo brasileiro muito fértil para o surgimento de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, de um falso evangelho, de falsas religiões, né? E é isso que eu quero abordar com os irmãos nesta noite. Nós temos visto e ouvido, né, a igreja brasileira, de maneira especial a igreja evangélica brasileira, sendo conhecida no Brasil muito mais pelos seus escândalos do que pelos seus atos de piedade, de benevolência, de misericórdia, ações de amor ao próximo, né? No início dessa pandemia nós vimos, claro, uma grande ação, um movimento da igreja em prol dos mais necessitados, mas parece que isso foi se estancando um pouco e não tem se produzido tanto quanto no início, né? E hoje retornamos ao patamar que tínhamos anterior à pandemia, a igreja produzindo mais escândalos do que atos de piedade. Isso é nítido quando nós abrimos as páginas de jornais, quando nós lemos os jornais nas nossas telas, quando nós assistimos os jornais através da TV ou da internet e vemos líderes religiosos produzindo escândalos. Aos últimos 15 dias nós registramos mais um escândalo dentro da igreja. Líderes, né, um homicídio, pessoas sendo acusadas, pastora sendo acusada, líder da igreja sendo acusado. Nos últimos dias, pastor sendo acusado também em outros termos financeiros, administrativos, em termos de produzir escândalos de propinas, de desvio de verba, ou seja, membros de igreja, mais ainda líderes de igreja, estão sendo alvo de investigação, estão sendo alvo de envergonhar o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, porque tem sido falsos profetas, né? Então, que nós olhamos para o nosso patamar brasileiro, é a igreja produzindo famosos pastores, pastoras, bispos, se tornando grandes atores, produtores de shows, famosos, né? Mas que têm privado a igreja de ouvir a verdadeira palavra de Deus, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Nas últimas semanas, nós apenas vimos uma igreja sendo envergonhada. Com isso, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Cristo Jesus, ele tem sido substituído por um evangelho antropocêntrico, quase idolátrico, de maneira a idolatrar o homem, né? Onde a prosperidade, os milagres, o oportunismo, o enriquecimento, o engrandecimento do homem tem sido colocado como pauta, onde Deus deveria ser adorado. O que nós vemos nesse texto é Jesus nos orientando sobre esses falsos profetas, sobre esse falso evangelho. Ele diz que nós deveríamos nos acautelar desses que na verdade são lobos fantasiados de ovelhas, roubadores, escarnecedores, né? Então, diante disso, Jesus vem nos dizer que nós devemos ter olhos e ouvidos mais críticos e nos acautelarmos. Por que disso? Porque ele mesmo nos orienta. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E nós temos que ouvir a voz do bom pastor nos orientando contra isso, nos agraciando com essa orientação, com essa instrução. Precisamos voltar para o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E a pergunta então que nos fica é: qual é o verdadeiro evangelho? Como encontrar
o verdadeiro evangelho quando ele é pregado. E eu quero anunciar para os irmãos que o evangelho que tem que ser pregado, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, é o evangelho que se encontra única e exclusivamente nas páginas das Sagradas Escrituras. É o evangelho de Cristo Jesus, é o evangelho da salvação única e exclusiva em Cristo Jesus. É o evangelho do novo nascimento, é o evangelho da transformação, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho da conversão, é o evangelho da santificação dia a dia, é o evangelho da novidade de vida, é o evangelho do amor e do perdão de Deus, é o evangelho que exige do cristão, é o evangelho que exige santificação, é o evangelho que mostra Jesus na cruz do Calvário, é o evangelho que mostra a coroa de espinhos, é o evangelho que mostra o sangue de Cristo, é o evangelho que mostra o corpo moído, o lado traspassado, é o evangelho da dor, é o evangelho da sede, é o evangelho da solidão na cruz, é o evangelho da angústia, é o evangelho da morte, mas também é o evangelho da vida eterna, única e exclusivamente em Cristo Jesus. É o evangelho da salvação, é o evangelho da ressurreição, é o evangelho da eternidade com Cristo, é o evangelho da igreja sofredora, mas da igreja vencedora em Cristo Jesus. É o evangelho que o mundo não quer ouvir. Este é o evangelho que Cristo nos traz, esse é o evangelho que Jesus nos apresenta, esse é o evangelho que a igreja primitiva pregou, esse é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, esse é o evangelho que as cartas gerais nos apresentam, esse é o evangelho que o Apocalipse conclui com o retorno de Cristo Jesus. Como diria o apóstolo Paulo, qualquer outro evangelho que seja pregado que não seja esse, seja anátema, seja condenação, seja maldição. Deus se compadeça de nós como sua igreja. Deus se compadeça de nós como seu povo. Deus se compadeça de nós como seus escolhidos e seus servos. De que nós, em momento algum, venhamos a pregar outro evangelho que não o evangelho da cruz de Cristo Jesus. O evangelho da morte, da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. Bom, se esse é o verdadeiro evangelho que apresenta esse Cristo, que apresenta esta mensagem, qual é, então, a outra nuance desse evangelho? A outra nuance desse evangelho é o evangelho que apresenta o homem como ele é. Um evangelho que o mundo não quer ouvir. O evangelho que os homens não querem ouvir. O evangelho verdadeiro apresenta o homem como um ser decaído, destituído da graça de Deus, carente de Deus, carente da graça, carente da misericórdia, carente do perdão, carente da salvação, carente do renovo, da nova vida, do nascer de novo em Cristo Jesus. O evangelho que apresenta o homem a si mesmo, o evangelho que coloca o homem nu diante de Deus em sua espiritualidade, coloca o homem totalmente dependente de Deus como ser pecador, que é restituído à presença de Deus somente em Cristo Jesus, que é agraciado por Deus em Cristo Jesus, que é salvo por Deus em Cristo Jesus, que não pode colaborar com a sua salvação, que não pode fazer nada em prol da sua própria salvação, que não pode obter o perdão de Deus por si só, que não pode receber nada de Deus sozinho a não ser em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele disse também, sem mim nada podeis fazer. Esse é o evangelho que coloca o homem no pó e que exalta a presença de Deus gloriosa nas nossas vidas. O evangelho verdadeiro é que coloca o homem no pó da sua vergonha, do seu pecado, e que exalta a Deus, que enaltece e engrandece e glorifica a Deus. Mas esse evangelho também apresenta ao homem o caminho da salvação. Apresenta Jesus Cristo como caminho, como verdade, como vida, como salvação. Que apresenta Deus como o único capaz de perdoar os nossos pecados exclusivamente em Cristo. E tudo isso exclusivamente para a glória, para a honra e para a glória e louvor do seu nome. Apresenta um Deus que nos ama como Pai. A palavra de Deus nos diz que Deus é como o Pai que ama os seus filhos, então os corrige. É o evangelho que não pode comprar a salvação. É o evangelho que mostra o homem incapaz de ser salvo por si mesmo, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu dinheiro, por suas posses, por sua inteligência, por sua eloquência, por
por nada que o homem tem ou que seja capaz de produzir pode comprar a sua salvação. Em nada o homem pode cooperar com a sua salvação. Então, para ter essa salvação, só há um caminho, que é Jesus Cristo, verdade, vida, salvação para todo o que nele crê. Este é o Evangelho que coloca Cristo como servo sofredor, mas que coloca Cristo como o servo vencedor, aquele que vai reinar pelos séculos dos séculos, aquele que reina pelos séculos dos séculos, e que coloca o homem no pó, na vergonha, na dependência exclusiva de Deus. Então, se sabemos assim identificar o verdadeiro Evangelho, como identificaremos o falso Evangelho? Hoje temos ouvido um Evangelho que é diferente do que as Sagradas Escrituras pregam. E como ele se apresenta? Ele se apresenta como um Evangelho barato. É assim que eu identifico o falso Evangelho. O Evangelho barato, o Evangelho que apresenta o homem como o ser supremo, que engrandece o homem, que idolatra o homem, que é antropocêntrico, que coloca a prosperidade financeira, material, como algo a ser conquistado, como objetivo de vida único e exclusivo do homem. Quando a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados para glorificar a Deus, para amar e glorificar a Deus, e não o homem a si mesmo. Esse falso evangelho coloca Deus como servo, coloca os pregadores como falsos profetas, como disse o texto. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas são lobos devoradores ou roubadores. Esse falso evangelho coloca os pregadores como produtores de shows, como famosos, como homens grandes diante da nação. Esse falso evangelho faz com que o homem acredite que ele pode conquistar o paraíso aqui mesmo, que o paraíso são belos palácios, palacetes, belos carros, grandes posses, grandes quantidades de dinheiro, grandes fortunas. O falso evangelho, os falsos profetas, os falsos pregadores levam os perdidos para caminhos ainda mais tortuosos e privam o homem de ouvir da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus, do poder e da misericórdia de Deus em agir na vida dos seus. Tantos pregadores têm transformado o púlpito em balcão de negócios, têm transformado a igreja em empresas, têm transformado os crentes em clientes. Quantos pastores, presbíteros, bispos, pastoras têm transformado a igreja numa empresa? E isso tem, infelizmente, adentrado até mesmo nos arraiais da igreja reformada e da igreja presbiteriana, onde conselhos se tornam patrões, pastores se tornam empregados primeiramente do conselho, depois empregados da igreja. Colocam os crentes como clientes, que têm direito a tudo, que o pastor tem que servir-lhes conforme bem lhes apraz. Que o conselho está ali, foi colocado por eles para cuidar dos seus interesses. Como eu disse no culto de hoje pela manhã, todos nós queríamos ter um pastor só para nós, do nosso jeito, moldado aos nossos jeitos, aos nossos costumes, aos nossos bem-querer, ao nosso bem-querer. Queríamos que o pastor nos agradasse da forma como nós desejamos, visitasse tanto quanto quero, no momento que eu quero, estivesse comigo no momento que eu quero. Queríamos que o pastor pregasse a mensagem que acalente o nosso coração. Queríamos não ser exortados pelo pastor. Queríamos não ser direcionados, não ser cobrados. Essa é a igreja que o panorama brasileiro tem ofertado. Uma igreja que não corrige, que não exorta, que não cobra, que deixa as pessoas viverem do jeito que bem entendem. Como falsos crentes, como falsos profetas, como falsos proclamadores da palavra de Deus. E o evangelho verdadeiro vai na contramão, exige santificação, exige dedicação, exige abnegação, exige que nós sejamos achados fiéis à palavra do nosso Deus. Igreja que tem um conselho que acha que é dono da igreja, igreja que acha que o conselho que acha, a igreja que acha que o pastor é seu empregado,
igreja que acha que são clientes e o cliente tem sempre razão, está caminhando num caminho totalmente errado do que diz a palavra de Deus. A igreja que nós vemos aqui, a igreja que nasce em Atos dos Apóstolos, é a igreja sofredora, batalhadora, a igreja que passa por tribulações, a igreja que prega o evangelho verdadeiro, doa a quem doer. A igreja que é exortada pelos seus líderes, os apóstolos, os discípulos, o apóstolo Paulo, é exortada pelos presbíteros, é exortada pelos seus bispos e não foge por conta disso, não se acovarda, não se esconde atrás dos seus pecados, não rejeita a palavra de Deus, não rejeita a correção, mas aceita de bom grado a correção do pai que ama os seus filhos. Hoje nós precisamos entender que os pastores que são dados às nossas igrejas são pastores conforme o coração de Deus, são conforme a vontade do nosso Deus. A direção da igreja está debaixo do senhorio do nosso Deus, não debaixo do nosso senhorio, não segundo a nossa vontade, o nosso direcionamento. Precisamos, como igrejas, como ovelhas, assimilar a correção de Deus através dos nossos líderes, pastores, presbíteros, bispos da igreja. Precisamos aprender que quando vem a correção, não é para eu fugir da igreja, não é para eu sair da igreja, não é para eu abandonar os caminhos de Cristo, mas para eu permanecer firme e fiel. A palavra às vezes nos exorta e é preciso que ela sim faça e cumpra o seu papel, não para afastar-nos da igreja. Aquele que recebe a exortação, aquele que recebe a doutrinação, tem que se colocar submisso à palavra de Deus e acatá-la, não se revoltar contra Deus. O evangelho que tem sido pregado é um evangelho falso e mentiroso. E nós precisamos olhar para esse falso evangelho barato, e assimilar que ele não cabe a nós. Não cabe como igreja do Senhor. Não cabe como filhos de Deus. As mensagens que nós temos ouvido, os louvores que nós temos ouvido, os louvores, as músicas que nós temos cantado, os livros, os autores que nós temos lido, isso tem sido para a glória de Deus, tem produzido glorificação a Deus, ou tem nos afastado do caminho de Deus. Tudo isso precisamos colocar no crivo das Sagradas Escrituras. Jesus Cristo concluiu o Sermão do Monte dizendo do perigo do falso fundamento. Que o falso fundamento é aquele homem que edifica a sua casa na areia. Então vem o vento, vem a tempestade, vem as águas e arrasa com sua casa. Nós precisamos ter a nossa fé alicerçada no verdadeiro evangelho, no verdadeiro fundamento, na verdadeira rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Jesus fala sobre isso, que quem não faz esse alicerce sobre a rocha verdadeira, que é Ele, que é caminho, que é verdade, vida, que é salvação, é o falso crente. É aquele que aqui nos versos da palavra de Deus nós lemos, aquele que ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Dizer Senhor, Senhor, profetizar não nos garante salvação. Nossa fé precisa estar pautada na rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus, salvação para todo aquele que nele crê. Se nós estivermos com o nosso alicerce na areia, virá o vento e levará a nossa casa. Virá a chuva, arrancará os nossos alicerces. Virão as muitas águas e nos arrasarão. Não há outro fundamento, não há outro evangelho, não há outra proclamação de evangelho que não essa. Cristo Jesus, salvação para todo aquele que nele crê. O homem pecador só é restituído à graça de Deus por Cristo Jesus. Não há outro evangelho senão o evangelho da cruz. Nós devemos nos alicerçar no evangelho da cruz, em Cristo Jesus. Quando você está edificado na rocha que é Cristo Jesus, pode vir as lutas, pode vir a tribulação, pode vir as tempestades, pode vir as enfermidades, pode vir a pandemia, pode vir a doença maior que for, a batalha maior que for, e você permanecerá edificado, permanecerá firme na rocha verdadeira, pois ela é Cristo Jesus, a salvação para todo o que nele crê. Edifique sua vida, entregue o seu caminho verdadeiramente ao Senhor, satisfaça a vontade de Deus, sirva a Deus de verdade, coloque a sua salvação pautada na rocha que é Cristo Jesus. Só Ele estará contigo todos os dias da tua vida até as consumações dos séculos. Que Deus não permita que nós, como igreja, como seus filhos, como cristãos, preguemos outro evangelho que não este da cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmãos, vamos nos encaminhando para o final deste nosso culto.
E eu quero então orar com os irmãos, encerrar este momento e depois cantarmos o hino 148 do Inário Novo Cântico. Oremos. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, entregamos ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. Consagramos ao Senhor, Deus, todos os atos desse culto e te pedimos, a Deus, que o Senhor aceite como aroma suave, que chegue ao Senhor os atos como aroma suave, Pai. E nos abençoa, Deus, nessa noite, nessa semana, que sejamos achados fiéis à Tua presença, possamos, ó Deus, servir-te em espírito e em verdade, te adorar, e todos os nossos passos, todas as nossas atitudes nessa semana sejam direcionados por Ti, sejamos nós guardados, protegidos e livres de todo mal com a Tua santa presença nas nossas vidas, ó Pai. Que nós tenhamos uma boa semana diante do Senhor, que o Senhor caminhe conosco, que nós caminhemos com o Senhor. Assim nós oramos e desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém. Cantemos hino 148 do Inário Novo Cântico. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Irmãos, vamos encerrar o nosso culto. Eu quero desejar aos irmãos uma boa semana, que Deus os abençoe, que seja uma semana profícua na presença do nosso Deus. E em todos os momentos o Senhor caminhe conosco.
Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras, fortificadoras e amparadoras do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos, aí no vosso lar, saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma boa semana. Um grande abraço a todos.